Deus abençoe em nome daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra que nós vamos ler nesta manhã está aos Hebreus, capítulo 11, e o versículo 4, que diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Que a leitura da palavra de Deus seja abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar nesta manhã da importância da revelação pelo Espírito. A um verdadeiro crente jamais pode ser superenfatizada. A revelação significa mais a você do que você talvez se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca deste livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a revelação. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos esta pergunta? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse-lhes, bem-aventurado és tu. Disse-lhe ali, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Por quê? Tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno. As portas do inferno. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, que contradiz as Escrituras, são as portas do inferno. O mundanismo, as falsas doutrinas, os ismos e assim sucessivamente. A frieza, a indiferença. Então, se um crente, o verdadeiro crente, obtém a verdadeira revelação, ele prevalecerá as portas do inferno, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a este membro do corpo de Cristo que realmente está edificado na revelação. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela, contra estes crentes verdadeiros que de fato têm nascido de novo. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isto é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem tão instável, que negou o Senhor Jesus e praguejou enquanto o fazia? Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era
alguma pedra ali situada lá, como se Deus tivesse santificado o terreno naquele lugar. E não é como os protestantes dizem que a igreja está edificada sobre Jesus. Não. Foi a revelação. Leia da maneira como está escrito. Não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai te revelou. E sobre esta pedra, revelação, edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação, sobre o assim diz o Senhor das Escrituras. Para você poder de fato receber esta revelação, se necessita do autor da palavra, o autor da revelação. O Espírito Santo é o que nos revela a sua palavra, a palavra de Deus. É o que nos guia, é o que nos ensina. É o que nos leva às profundezas de Deus. Como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não obteve tal revelação, embora ele tivesse um mandamento, portanto, ele não pôde oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. Captou você? Esta verdade, a revelação do Espírito Santo nos dá vida eterna. Porque é com a verdadeira revelação que você oferece a Deus um verdadeiro sacrifício, é com a verdadeira revelação do Espírito Santo que você adora a Deus corretamente na palavra da verdade. Deus só pode receber a adoração quando esta adoração é feita em harmonia com a palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo. Agora, você poderia tomar o que o pastor diz, ou que o seminário ensina, embora isto lhe seja ensinado com eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo e que é o sangue que o limpa, que o purifica e que Deus é seu Salvador, você nunca terá vida eterna. É a revelação espiritual que o faz. Agora, eu disse que este livro de Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras. É uma revelação porque os discípulos, eles próprios, não conheciam estas verdades registradas. Não tinham sido previamente revelados a eles. Você recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino a Israel? Ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre, porém era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca de seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele ainda. Mas agora nós, após sua morte, ressurreição, e neste tempo particular em seu ministério medianeiro, ele é capaz de expor aqui, nesta revelação de si mesmo a João, e o que sua glória e presença na igreja significaria e faria. Nesta revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo e lançá-lo no lago de fogo. Ele revela o fim dos maus que segue a Satanás, e Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia mais do que todos os outros, através de teólogos liberais e cientistas? Ele está sempre atacando o livro de Gênesis.
e o livro de Apocalipse. Nestes dois livros, nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e sua destruição. É por isso que ele odeia e os ataca. Ele odeia ser exposto. E neste livro, ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim e eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isto, mas ele não pode, portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra e as portas do inferno, não pode prevalecer contra ela. Quando você se firma com a fé genuína na palavra de Deus, com revelação do Espírito Santo, Satanás não pode te destruir. Satanás não terá nenhum poder contra você, contra nós que temos de fato a revelação do Espírito Santo. Deixe-me apenas incluir aqui a informação. A palavra de Deus é a verdade que liberta. Deixe-lhe mostrar outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo da igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. O diabo sabe disso. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecoste, com o poder de Deus, Marcos 16 em operação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama como sua. Tudo mais é falso, tem que ser. São Marcos 16, na sua totalidade, em operação, é a verdadeira igreja, que Deus reclama como sua. Agora, recorde isto. Cristo, na verdadeira igreja, é a continuação do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra que o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Isto é o que tem acontecido em muitos grupos, assim chamado de igreja. Então é necessário que tenhamos esta revelação. Porque Satanás, ele é astuto, sagaz. Esse espírito anticristo, ele é tão semelhante ao Espírito Santo que enganaria, se fosse possível, até os escolhidos, mas não é possível. Por quê? Porque os escolhidos de Deus, que de fato têm nascido de novo, sendo gerado pelo Espírito Santo, têm a revelação. Então, porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativa de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isto, ele não pode suportar isto. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja, e o que ela é, e o que ela representa, e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, então, pelo Espírito de Deus, discernirem e resistirem ao espírito anticristo,
Satanás será impotente diante dela. Ele será, melhor dizendo, tão frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Com verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Mas nós prevaleceremos contra ela. Muitos estão sendo prevalecidos. Por quê? Porque não obtiveram a verdadeira revelação. Então as portas do inferno têm prevalecido a muitos assim chamados crentes. As portas do inferno têm prevalecido muitos assim chamados crentes da mensagem, que diz ser da mensagem, por falta da verdadeira revelação. Agora, a gente diz crente, aí há aquele argumento, mas crente até o diabo é. O diabo é crente, mas não é um verdadeiro crente. Ele é um crente manufaturado. E esses espíritos têm contaminado a muitos assim chamados crentes manufaturados. Mas ele, Satanás, nunca será um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente é aquele que se firma na verdade de Deus, na totalidade da palavra. Para você ser um cristão, primeiramente você tem que ser um verdadeiro crente, nascido de novo. Aí você, de fato, será um cristão de coração. Mas antes de você ser um cristão verdadeiro, você tem que ser primeiramente um crente verdadeiro, gerado pelo Espírito Santo, gerado pela palavra, nascido de novo. Caso contrário, você nunca será um cristão sem primeiramente ter passado pelo processo do novo nascimento e ser um crente genuíno, verdadeiro, que crê piamente em toda a palavra de Deus e obedecendo-a. Por quê? Deus se agrada da obediência. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem, este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Juntando estes dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isto significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus, requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo. Embora isto seja bom, mas o mistério requer o ensinamento do Espírito Santo, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrimos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. A palavra de Deus é necessário para nós obtermos esta revelação. Necessita de habilidade para ouvir de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode nos dar esta habilidade, nos habilitar para toda boa obra. O Espírito Santo de Deus
Ele é o único que pode nos dar a verdadeira revelação do Espírito Santo em sua palavra. Como eu já disse, esse livro de Apocalipse é a consumação das Escrituras. Está até mesmo colocado exatamente e corretamente no cano das Escrituras, no fim. Agora você pode saber porque ele diz que qualquer um que o lê, ou mesmo ouve, é abençoado. É a revelação de Deus que lhe dará autoridade sobre o diabo, e você pode ver porque os que acrescentassem ou tirassem dele seriam amaldiçoados. Teriam que ser assim. Pois quem pode acrescentar ou retirar da perfeita revelação de Deus e vencer o inimigo? Jamais. Você que tira, acrescenta, torce aqui, distorce ali as escrituras, coloca suas ideias, suas interpretações particulares, as suas carnais compreensão, você jamais poderá vencer o diabo com as suas ideias e interpretações e compreensões carnais. Nunca. É necessário de instrução do Espírito Santo, é necessário da presença do Espírito Santo em seu coração, em nossa alma. É simples assim. Não há nada com tal poder prevalecente como a revelação da palavra. Veja, versículo 3, uma bênção é proferida sobre aqueles que dão atenção especial a este livro. Apocalipse, capítulo 1, verso 3, está escrito isto: bem-aventurado é aquele que ouve e aquele que lê, e que guardam as profecias que estão escritas neste livro. Observem este livro. Eu penso que isto se refere aos costumes do Velho Testamento dos sacerdotes lerem a palavra para a congregação de manhã. Veja você, muitos não podiam ler, porque não sabia ler, porque não tinha acesso aos pergaminhos. Hoje, alguns não sabem ler, então precisa de ouvir, mas aqueles que sabem ler, têm uma Bíblia. Quando você lê por revelação do Espírito Santo, ou ouve a palavra de Deus por revelação, você é abençoado. Portanto, ali naquele tempo, nos tempos antigos do Velho Testamento, o sacerdote lia a palavra para aqueles que não podiam ler. O sacerdote tinha que ler para eles, contanto que fosse a palavra, a bênção estava lá, não importava se fosse lida ou ouvida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos dá vida eterna, quando ela é revelada pelo Espírito Santo. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até este tempo. Assim aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era, em um tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente no tempo específico da história, e ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.